Salve, salve, meu amigo, minha amiga! Ainda não seja muito bem-vindo, porque eu quero dar outro tapa. Eu quero fazer um barulhão agora. Vamos ver se eu acerto na segunda. 1, 2, 3, já aí. Salve, salve! Agora sim, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Português Fácil. Mais um videozinho, mais um videozão maravilhoso pra você! E olha lá, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nada. E, gente, o que você ajuda fazendo a inscrição no canal? Ajuda o YouTube a perceber que o canal é importante, cara, ele começa a entregar pra galera que às vezes ainda não conhece esse canal. Então, por favor, dá essa força aí, a aulinha gratuita pra você, mas ó, dá essa forçazinha só apertando a inscrição, fazendo favor, dá essa moral pra nós aí. Beleza? Vamos começar hoje então? Esse assunto é importantíssimo, ó. Não sei nada de redação. Por onde começar? Nada. Ah, professor, eu já sei um pouquinho. Tá, mas será que você já faz essa estratégia? Se você acha que você já sabe, cara, confira esse vídeo para ver se você realmente já coloca essa estratégia em ação. Porque pode ser que você saiba, mas pode melhorar. Pode deixar o seu processo de escrita mais rápido, mais veloz, mais certeiro, mais ticaracatica. Vamos lá então? 2, 3 já? Valendo. Galera, não sei nada de redação, por onde começar? Bom, primeiro, você vai começar entendendo o seguinte, ó, vou colocar essa palavra bonita aqui para você. Você vai começar entendendo o planejamento, tá? Ó, planejamento. Então, antes de você começar a escrever uma redação, antes de você começar a praticar uma redação, e aí o foco do meu vídeo vai ser falar da dissertação argumentativa, que é um modelo que cai no Enseja, em outras provas também, por exemplo, Enem, vestibular, etc. Tá? Mas nós vamos falar da dissertação argumentativa. Antes de você sair treinando a dissertação argumentativa, antes de você sair fazendo a sua dissertação argumentativa, você tem que aprender a planejar. Tá? Cara, pensa, um arquiteto, um engenheiro, ele não sai lá já executando uma obra. Né? Primeiro ele aprende o quê? A planejar essa obra. Ele aprende, tá preso. Ele aprende a olhar tudo aquilo, ele aprende num estágio, por exemplo, a acompanhar, para depois executar. Então, vamos lá. Eu vou falar para você uma dica muito importante para você começar a destravar o seu raciocínio em relação ao planejamento. Quando você aprende a planejar a sua redação, digamos que você já tem o esqueleto dessa redação pronto. O que você vai ter que aprender depois é como executar, como transformar esse esqueleto em frases, em parágrafos inteiros, em fazer jorrar lá as suas 20 e poucas, 30 linhas. É isso. Então vamos lá. Como que você vai planejar a sua dissertação argumentativa? Primeiro passo é o seguinte, você vai olhar para o tema da redação, tá? Então toda a redação ela vai ter um tema, beleza? Então vamos lá. Vamos supor que o tema é os perigos do acesso às redes sociais por menores no Brasil. Os perigos do acesso às redes sociais por menores do Brasil. Então, a redação está falando sobre o quê? A redação está falando sobre acesso às redes sociais, né? E quais são esses perigos que menores correm ao ter redes sociais. Tem muitas redes sociais hoje que elas são proibidas aí para algumas idades, e mesmo assim, crianças acabam tendo acesso a essas redes. Ou, mesmo aquelas redes sociais que já são permitidas para tal idade, não significa que aquela criança, aquele adolescente não esteja correndo risco, tá? Então a minha redação está falando sobre qual tema? Está falando sobre os riscos do acesso às redes sociais por crianças no Brasil. Beleza? Tá, olhei para esse tema e entendi. Qual é o primeiro passo agora? O primeiro passo é você perceber se esse tema ele está pedindo para você colocar uma consequência, um motivo negativo, ou seja, um motivo que gera aquele problema, ou ele está pedindo para você colocar algo positivo em relação a esse tema. O que seria algo positivo, professor? Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Ele está pedindo para eu colocar os efeitos da implantação da lei seca, ou seja, a redação quer saber quais são os benefícios, quais são os aspectos positivos da implantação da lei seca. Então eu vou partir para a positividade. Nesse caso, os riscos do acesso às redes sociais por crianças no Brasil. Os riscos. Então,
eu não preciso colocar somente quais são esses riscos, mas eu posso pensar assim, eu quero apontar quais são os motivos que fazem com que essas crianças corram esse risco, tá? Ou eu vou trabalhar só com os riscos. Então, o primeiro passo é você escolher duas coisas que você vai trabalhar. Então, exemplo, eu vou trabalhar com os riscos. Quais são os riscos dessas crianças nas redes sociais? Então de sofrer bullying na internet. Beleza, então de sofrer bullying na internet. É um risco. É de ser assediada na internet. Beleza, coloquei mais um motivo. Fechou. Eu quero sempre que você escolha dois. Não, mas eu vou colocar em vez de colocar o risco, eu vou colocar um motivo. Tá? Um motivo. Então, beleza, vamos pegar um outro tema aqui. A obesidade infantil no Brasil. Tá, então, qual é o motivo que você dá como causa dessa obesidade? Qual é o motivo 2 que você dá como causa dessa obesidade? Voltando lá para a lei seca, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Qual é um efeito que a lei seca traz ou trouxe para o Brasil quando ela foi implantada? Qual é o outro motivo, ou benefício, na verdade, perdão? Qual é o outro benefício que a lei seca traz? Então, escolha sempre essas duas coisas. Combinado? Isso já é um planejamento que você vai fazer. Escolher essas duas coisas. O próximo passo, para você fechar esse mini planejamento, porque depois nós vamos aperfeiçoando a estratégia. Então, essa é uma estratégia para você que está começando a aprender. Tá? Então, digamos que é um planejamento um pouco menor, depois nós vamos aprender a fazer um planejamento um pouquinho maior. Então, primeiro é escolher duas situações, duas causas, duas consequências, dois motivos, enfim. Tá? Escolheu essas duas coisas, você vai pensar no seguinte: toda a redação da dissertação argumentativa no Enseja, você precisa fazer uma proposta de intervenção no final. Então, lá no final da redação, eu vou ensinar você a fazer essa proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É propor algo para diminuir, para amenizar o problema. Então pensa, agora você tem que pensar o seguinte: eu quero que você planeje qual vai ser a sua ação. Só isso por enquanto. Qual vai ser a sua ação? Então, por exemplo, eu estou discutindo sobre a obesidade infantil e eu coloquei que uma causa é essa e outra causa é essa. Tá. Agora pensa o seguinte: o que é que eu posso propor para resolver essas duas causas? Tem alguma coisa que você pode propor, alguma ação que você pode propor para diminuir essas duas causas? Professor, não. Acho que uma causa tem a ver com uma campanha e a outra causa tem a ver com acompanhamento familiar, mudança de hábito familiar. Então, tudo bem. Você precisa ter consciência disso. Você percebeu que uma ação só não vai ser capaz de englobar aquelas duas coisas. Não vai ser capaz. Então, tá tudo bem. Então, você vai planejar duas ações. Entendeu o que eu quis dizer? Não é proibido ter duas ações. O que não pode acontecer na sua redação é você planejar uma ação, mas essa ação não seja capaz de resolver as duas coisas que você vai discutir no seu texto todo. É isso. Tá? Então vamos supor que eu fale de desperdícios de alimentos no Brasil. E eu digo o seguinte: uma das causas do desperdício de alimento são as estradas ruins. Então, muitas vezes as estradas têm problemas, os caminhões quebram e isso atrasa a entrega do produto, o produto acaba estragando. Então. Beleza. A outra causa do desperdício de alimento no Brasil é o hábito do brasileiro em fazer compras mensais. Então, a família vai lá, em vez de ficar no mercado, sempre ela compra um monte de coisa. E as coisas estragam. Faz aquela compra do mês. Perceba, vai ser muito difícil eu criar uma ação que seja capaz de resolver o problema das estradas, que muitas vezes vai estar relacionada ao governo, e a mesma ação vai conseguir resolver o problema do hábito familiar. Não vai. Mas eu tenho consciência disso, então eu já vou separar duas ações. Então eu vou pensar lá que uma ação é o governo criar um programa, o governo federal, em parceria com os governos estaduais, criar um programa para identificação e melhoria das estradas com urgência. Tá? E a outra situação é algo relacionado a alguma campanha que tenha como foco conscientizar a família sobre a importância de fazer compras menores ou fazer compras mais semanais, por exemplo. Enfim. Mas você tem que pensar nisso. Você tem que olhar para as suas duas coisas e falar assim: opa, uma coisa só eu consigo
envolver. Ah, não, agora eu preciso de 2 coisas. É isso. Então, esse é o seu planejamento. Então, antes de começar... Ah, professor, eu quero escrever, eu tô sedento, eu preciso escrever, eu quero começar a escrever logo. Sedento, a pessoa sedenta, a pessoa tá com vontade. Quero escrever logo. Tá, mas não é a hora de escrever. A primeira coisa que tem que fazer é aprender. Olhar para um tema, separar essas 2 coisinhas. Por que eu tô chamando de coisa? Eu odeio a palavra coisa, mas tô usando. Por que eu tô dizendo coisinhas? Porque podem ser 2 causas, podem ser 2 motivos, podem ser 2 consequências, né? Enfim, separa essas 2 coisinhas. Depois pensa na sua ação. Lembrando que a ação sempre tem que estar ligada a algo que vai conseguir resolver aquilo que você discutiu durante o texto. E aí você deve estar se perguntando assim, professor, mas em caso de coisas positivas? Então, por exemplo, os efeitos da implantação da lei seca. Eu estou falando das coisas boas da lei seca. Coisas boas. Então eu não preciso propor algo para melhorar o problema, porque já está lá, eu já estou discutindo, trazendo 2 coisas boas. Você vai trazer 2 ações, ou uma ação só, se der certo, uma ação que possa melhorar, então, a questão da lei seca, se o tema fosse esse, né? Então você já colocou 2 situações que são positivas em relação à lei seca. Tá, mas o que eu posso fazer para melhorar ainda mais? Então você vem sugerindo algo para melhorar, para potencializar aquilo que já está funcionando. Beleza? Combinado? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Então, bora treinar. Coloque na internet tema de redação. Tá? Você pode acessar também o meu Instagram, @Thiago_Buranello, que eu sempre coloco o tema para vocês. E também tem o grupo do Telegram, que está aparecendo aí na descrição do vídeo. No grupo do Telegram, que lá eu começo a mandar para a galera alguns materiais de redação e lá tem tema de redação para você ficar por dentro e treinar o seu planejamento. Fechou? Beijinhos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!